Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde estiveres. Eu aproveito fazer esse vídeo para todos os meus amigos em todo o mundo, para poder falar sobre um assunto muito importante, um assunto que tem a ver, infelizmente, com a vida de muitos casais. E eu quero fechar o ano falando para casais. Ao longo da experiência de minha vida como líder religioso, eu tenho tido encontro com situações tristes, profundamente tristes, tanto no seio da minha própria família, não é? Como nas famílias dos fiéis da igreja. Eu tenho observado que este mal prevalece e é constante, e por isso eu acho ser importante advertir algumas pessoas que talvez estejam a viver o mesmo, no sentido delas poderem despertar e encontrarem cura. Eu hoje não vou falar sobre o tratamento, não, a cura, não vou. Existem métodos de cura sobre o que eu vou falar, mas eu não vou me pautar pela cura agora. Talvez num futuro próspero poderei falar um pouco sobre cura, mas eu recomendo verificarem os vídeos de alguns profissionais de saúde, não é? Especializados na área da saúde mental, para poderem ajudar a encontrar cura, porque eu vou falar sobre o abuso emocional. Vou falar do abuso emocional no casal. Eu, como já disse, tenho observado isso no seio da minha própria família. Tenho parentes que vivem essa situação e tenho observado isso na igreja, tenho observado isso com os colegas, quando ouvimos relatos, não é, daquilo que é o viver familiar. Eu tenho observado, infelizmente, lamentavelmente, situações de gênero, e como as consequências são tão drásticas e incalculáveis, e elas podem prejudicar o abusado de formas que ninguém consegue calcular ou imaginar os danos que são causados na vida desta pessoa que sofre. Eu achei importante pedir a Deus que me desse força, inteligência e a coragem de poder partilhar com vocês algo que está a destruir a vida de muitas pessoas neste mundo. Vamos lá então. O que é o abuso emocional? Talvez esse é o que nós gostaríamos de saber. Tem profissionais que fariam uma descrição mais clássica, mais apropriada do que eu, porque eu não sou formado nesta área. Eu, por inerência de funções, não é, na igreja, eu me ocupo muito em falar com casais, e por passar muito tempo comunicando com casais, tratando assuntos de lar e família, e por buscar muito a leitura baseada em estudos relativos ao relacionamento, então desenvolvi esta vontade e ganhei o conhecimento de buscar entender aspectos difíceis que atravessam os casais, e que hoje sinto-me e acho que Deus tem me ajudado a ser útil para algumas pessoas, segundo indicadores observados, para poder ajudá-los não só a reconhecer o problema, mas também a encontrarem saída do problema, segundo a orientação bíblica que nós temos levado a estas pessoas. Por isso é que agora sinto-me no direito de poder partilhar com vocês algo que, como líder religioso, tenho observado, fere-me bastante, e eu acredito que Deus sofre muito ao ver seus filhos mergulhados neste problema,
E como líder não nos contentamos ver lares destruídos e outros até vivendo esses abusos e que dificilmente conseguem ser notados e aconselhados para se ultrapassar. Requer um estudo muito profundo, uma análise profunda dentro do relacionamento do casal para se poder avaliar que um é abusado e o outro é o abusador. Então, preste boa atenção. Nós conhecemos perfeitamente os abusos físicos, não é? Uma pessoa é agressiva fisicamente, bate o esposo ou a esposa. Temos mulheres que, quando estão chateadas, pegam em copos e lançam para o marido, pegam uma faca e ameaçam o marido. Eles fisicamente são agressivos. Maridos que batem as suas esposas, alguns são extremamente violentos a ponto de aperigarem a vida dos seus cônjuges, e esses abusos são físicos e nós conhecemos porque com muita facilidade podemos os identificar. Temos também muitas vezes questões de relatos ligados a abusos verbais, não é? Pessoas que muitas das vezes de forma verbal são abusivos para com os seus parceiros, e isto desencadeia muitas das vezes numa agressão física, que voltamos para o primeiro tipo de abuso que nós já falamos. Ainda temos outros que sexualmente também são abusivos. Eles podem estar casados por muitos anos ou por poucos anos, mas eles têm um problema mental, não é? Um problema na psique, e que isso leva-os a ter comportamentos sexuais estranhos dentro de casa, não com o desejo final de conviverem a bênção do sexo dentro do lar, mas com um objetivo egoísta de ver satisfeito as suas necessidades, não se importando do bem-estar do coletivo, no caso o casal, dentro desta própria relação. Então vemos pessoas quererem ensaiar coisas que agradam a eles, sujeitar os outros a atitudes e comportamentos sexuais estranhos, que é mais para agradar os seus próprios caprichos do que pensar um pouco na aceitação e o equilíbrio sexual, o equilíbrio emocional que essa pessoa também encontra dentro dessa mesma relação. Então, temos muitos casais que a própria relação sexual não é satisfatória, porque ela é acompanhada por abusos que são visíveis, porque você vê a natureza do desejo da outra pessoa quando se engajam para a relação sexual. Às vezes até a forma como esta tal relação sexual é solicitada, o fim já é premeditado, você consegue premeditar o fim da intuição para este ato, porque muitas das vezes é só para beneficiar uma certa pessoa em detrimento do amor, do carinho, da entrega, da aceitação da outra pessoa. Então temos vários tipos de abusos, mas eu quero falar com vocês do abuso emocional. As pessoas que abusam os outros emocionalmente, primeiro, são pessoas que podemos observar isso através do controle. Primeiro, controle. E segundo, podemos observar isso através da maneira como eles tentam diminuir, tentam fazer com que, sem eles darem conta, eles não dão conta, eles alcançaram um prejuízo mental de tal forma que eles não dão conta que nas suas palavras, nas suas ações, eles estão a passar uma mensagem pejorativa para os seus cônjuges. Eles não dão conta. Eles pensam que está tudo bom, e se você reclamar, eles ficam muito chateados. Ficam chateados e falam muitas palavras para justificar as suas ações, porque eles não aceitam. Eles não aceitam, não querem entender que as suas próprias ações e as suas palavras
diminuem, prejudicam, inferiorizam. É um atentado à boa reputação, à boa imagem, ao alcance, ao sucesso bom que essa pessoa às vezes já granjeou ao seu próprio nível como pessoa. Então, às vezes as palavras que essas pessoas induzem, às vezes são palavras tão de ataques à honra e à integridade dessas pessoas, sem elas darem conta, que no final motiva, leva os outros a tentar diminuir, a tentar descredibilizar, a tentar baixar um pouco aquilo que é o pendor da caracterização desta pessoa. Estas são uma das formas mais simples de notar uma pessoa que é abusiva emocionalmente. Vamos lá. Primeiro, elas querem ter controle, não é? Há homens que querem ter controle das suas esposas, querem controlar o que falam, controlar onde vão, controlar com quem lidam, controlar tudo. Bem, existe um nível de responsabilização. Quando nós nos juntamos, marido e mulher se juntam, o marido e a mulher deixam alguns hábitos passados e passam a adotar um novo hábito e costume de vida, no qual faz parte informar o outro onde eu vou, informar o outro para que tenha conhecimento onde eu estou, com quem estou, e quando eu volto, isto mesmo faz parte. Esta prestação de conta não deve ser interpretada como controle, não. É a cumplicidade que é necessária, porque um passa a ser responsabilidade do outro, e quando você ama a pessoa e assume responsabilidade em parte sobre a vida dessa pessoa, você quer ter noção de algumas situações tão importantes ligadas à vida desta pessoa. Então, isso é pop, é a cumplicidade que se deve ter em termos de casal. Isso é normal. Porém, o controle que eu estou aqui a me referir é que as pessoas sentem-se mal quando tu falas de uma pessoa amiga, não é? Eles às vezes até te ajudam a avaliar o amigo, etc. Mas você dá conta que eles muitas das vezes eles já querem definir com quem tu deves andar, eles querem uma forma de imposição, não é consensual. Se vocês chegarem a um consenso de verem que eu quero andar com fulano, não pode, porque fulano é assim, é assim, é assim, eles têm atitudes assim, têm hábitos e costumes assim, convém evitar, porque isso não é muito bom para nós. Isso é próprio, o casal deve conversar sobre isso. E, aliás, por serem uma só pessoa, devem ver com quem andar, com quem partilharem as suas conversas, com quem administrar em casa, quem receber, quem não, e quem visitar, quem não. Isso tudo eles podem conversar, isso não tem problema. O problema é quando você quer definir quem da família pode te visitar, até começa a pôr limites entre você e a sua própria família, começam a pôr, por exemplo, barreiras entre você e o relacionamento com seus próprios irmãos, começa a pôr limite entre você e relacionamentos com alguns teus parceiros, teus amigos, que você lida normalmente com essas pessoas. Então começas a sentir que essa pessoa tem controle de tudo. Quer dizer, essa pessoa é quem dita com quem tu deves falar, com quem tu deves andar, com quem tu deves se assemelhar, com quem você não tem expressão sobre isso. Quer dizer, você não consegue definir nada a teu respeito, porque essa pessoa é que deve definir tudo. Não tem problema o casal sentar, conversar sobre os assuntos, chegar a um consenso. Mas quando um pensa que está no direito dele sozinho ou sozinha definir quem, como e quando a pessoa deve se engajar com os outros, aí começamos a ter algum tipo de abuso, porque o outro sente-se inútil e incapaz de ter a capacidade de trazer à mesa propostas de amigo, propostas de pessoas para lidar com eles em certos negócios, em certos assuntos, no trabalho, etc. Então começamos a ver certo abuso. Um fica a mandatar o outro, e quando estamos no assunto de mandatar, então perdemos completamente a nossa liberdade e passamos a depender totalmente da tirania e de uma outra pessoa. Isto não é bom. Isto é prejudicial. Isto é nocivo. Isto fere. As vítimas passam muito mal e têm dificuldades em se recuperar.
Porque depois elas podem começar a pensar que a vida é assim, que a vida é mesmo guiada assim, e eles então começam a se acomodar com esse prejuízo a ponto de terem grandes dificuldades em se recuperar. Segundo ponto, as pessoas nocivas que têm mesmo problemas no tratamento emocional, no relacionamento com os outros, também podem ser bem conotadas na interação com o parceiro. Este aqui é o procedimento muito mais prático e muito mais acertado. Nas conversas com o parceiro, normalmente mostram-se como se não têm interesse, como se não se importasse muito com o que o outro está a falar ou está a fazer. Às vezes até de forma deliberada, eles quebram algumas normas ou procedimentos ou princípios estabelecidos pelos dois, porque não se importam. Quando eles quebram, parece que ninguém deve falar e não há muito prejuízo e não tem por que tratarem muito sobre isso. Mas quando são eles que quebram, não querem que você perca muito tempo a falar daquilo que aconteceu, porque eles acham que não tem nenhum valor sobre isso. Mas se fores tu no lugar deles a quebrar, então torna-se uma falta de respeito, um abuso total, falta de consideração. Quer dizer, quando eles cometem o mesmo erro, nada pode acontecer. Estás inclusive proibido de perder muito tempo apegando-se a esse assunto. É bom que até ultrapasse rápido, porque sobre pena de vir um problema, nascer um novo problema e outros tantos problemas. Então, mas quando são eles a cometerem o mesmo problema, conforme já disse, eles não querem que te prezes muito no debruçar sobre esse problema. Mas quando tu é que cometes esse problema, então tens um autêntico problema diante de ti. Tem que te desculpar, tem que fazer referência, tem que buscar ao passado, tem que buscar alguma coisa. Se possível, vou buscar até evidências para vir trazer, e muitas das vezes muitas das vezes mesmo, evidências que não têm nenhuma correlação com o que eles estão a falar. Porque eles não aceitam, não querem aceitar, que eles erram, que eles pecam, que eles cometem e que eles devem pedir perdão. Alguns até só aceitam quando eles chegarem mesmo a um prejuízo, quando o próprio relacionamento estiver a lhes fazer mesmo mal. Então alguns baixam. Eu já vi casos de marido que tiveram mesmo que baixar, mas só baixaram porque eles deram conta que precisavam da presença do outro. O outro ausentou-se de casa, foi embora. Então, como eles tinham mesmo necessidade de estar com essa pessoa, imploraram, pediram, fizeram reformas para alterar a sua vivência, mas era no sentido de terem sua outra pessoa de volta, porque tão logo tem a outra pessoa de volta, os fenômenos acontecem da mesma forma, os sintomas começam lá a ser presentes outra vez, porque eles não respeitam, não têm consideração, eles não se importam com que as pessoas venham a lhes dizer a respeito daquilo que eles vivem, sentem e passam. É uma situação tristonha, muito perigosa. E a Bíblia não nos recomenda que sejamos assim. Toda pessoa que é abusiva emocionalmente quer sempre desenvolver uma conversa que mostra que essa pessoa que acertou, essa pessoa que estava bem, essa pessoa que esteve em cima, se não fosse por essa pessoa, se não fosse a influência, se não fosse pela injeção dessa pessoa, talvez a ensinar alguém a fazer alguma coisa, se não fosse a pessoa mostrar o caminho. Quer dizer, eles são sempre os salvadores de todas as situações. Mesmo que eles saibam que o cônjuge não concorda com eles, o importante é que eles sentem satisfeitos em saber que passaram a imagem de que é graças a eles somente que as coisas ocorreram e que as coisas acontecem. Estas pessoas são extremamente abusivas e muitas das vezes difíceis de terem solução para esses problemas dela. Mas eu quero aqui buscar a Bíblia para ajudar uma pessoa que talvez está a passar por essa situação. Eu quero mostrar a você, através da Bíblia, aquilo que é o contrário do abuso, que é o contrário do abuso emocional. Quando estamos a falar de abuso emocional entre o casal,
Estamos a falar exatamente do que é contrário ao amor, porque o amor não é abusivo, o amor é o contrário. Então preste atenção, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 13, nos fala sobre as qualidades do amor. Mas antes dela começar a debruçar sobre o amor em detalhes, eu gosto do que o apóstolo Paulo vai narrando relativamente à introdução do amor. Vê o que ele diz. Versículo 1. 1 de Coríntios 13, versículo 1. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Diz que ainda que eu falar língua de anjos, ainda que eu falar língua dos anjos lá nos céus, se eu não tiver amor, eu sou como um sino que faz barulho. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então é muito importante ter amor. E lembra, quem tem amor está no papel, está desempenhando um papel inverso ao abuso emocional. Então é importante ter amor. Veja só a descrição que a Bíblia nos dá. Depois diz mais, versículo 3. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real, ainda que eu faça todos os sacrifícios. Se eu não tiver amor, tudo o que eu fizer é nulo, é em vão, não tem prestígio, porque não tenho amor. E o amor é o inverso do abuso emocional. Agora vamos ver então o que é o amor, para entendermos que ele é diferente do abuso emocional. Então diz assim, versículo 4. O amor é paciente. Quem é abusivo emocionalmente não é paciente. Se enerva rápido, zanga-se rápido, interpreta mal as coisas rápido, ataca rápido, ofende os outros rápido, é rápido de ofender os outros, chamar mentiroso os outros, ser abusivo com a linguagem, dizer nos outros nomes que ainda nem sequer os outros lhe disseram, já dirige aos outros, com muita pressa. Não é paciente o amor. O amor é paciente, o abusivo não é paciente. O amor é bondoso. Quem tem amor, ele é bom para o outro. Ele não dirige palavras feias a outra pessoa. Ele tem paciência, ele espera. Não é assim como alguém que só almeja ferir a outra pessoa. Também diz aqui que o amor não inveja. Não inveja. Você não precisa estar a andar atrás do progresso da outra pessoa, do sucesso emocional, psicológico, físico, científico, etc. da outra pessoa. Não precisa. Até porque você, em vez de estar a investir muito tempo a lutar contra o progresso da outra pessoa nos campos em que ela avançou, você pode investir na tua própria vida para alcançar também e também gozar disso e também viver o prazer de estares assim e nunca mais ocupar tempo, perder tempo falando das outras pessoas. Então, o amor não é assim, ele não pode invejar. Diz que não se vangloria, você não precisa exaltar-se para diminuir os outros, só porque achas que você é superior. Não, se tu achas que és superior, viva só, os outros vão logo ver. Se não estão a ver, é porque ainda não és, mas quando fores, os outros vão ver. É só isso. Nem é arrogante. Diz que o amor não é arrogante. Quer dizer, a lista vai. A lista até diz no versículo 5. No versículo 5 diz que não se porta de maneira inconveniente. Não.
mesmo diante das pessoas. Eu há bem pouco tempo tive uma conversa com a minha esposa, e a minha esposa disse que eles tiveram um estudo bíblico lá no Canadá, com a igreja onde ela está afiliada. E parece que desse estudo bíblico abordaram questões sobre o comportamento dos cônjuges e falaram muito sobre a maneira tão feia como uma mulher pode expor de forma negativa seu marido diante das pessoas, quando ela tem um comportamento não abonatório, um comportamento bastante reprovável. Então não é bom que uma mulher tenha um comportamento que venha desprezar o marido diante das pessoas. De igual modo, não é bom que o homem também tenha um comportamento que venha desprestigiar a sua esposa diante da sociedade. Não é bom, não é salutar, é nocivo, não ajuda e ninguém quer que isso aconteça com eles. No entanto, o amor que é bondoso não se anima quando alguém age de forma inconveniente, não age egocentricamente, não se enfurece facilmente, não. Ainda que tu tiveres um problema, tens que separar as águas, estás a abordar com teu cônjuge, conversa com ele da forma própria, não te enfurece. Não pode ser que o nervo está no tipo da língua, pequena coisa o nervo já se acende. Não pode ser assim. E diz que não guarda ressentimentos. Estas são características verdadeiras do amor, pois toda pessoa que anda contrário a estas características efetua o abuso emocional na vida do seu parceiro. Se você tem sido isto, hoje ainda podes deixar esta vida, render-se a Jesus Cristo. Não há nenhum homem, não há homem que consiga moldar o teu ser. Rende-te a Cristo. Ele é capaz de transformar você. Aliás, Ele estende até o convite. Diz que vinde a mim, vós que estás cansado. Quem está cansado de ser abusivo, quem está cansado de destratar os outros, menosprezar os outros, querer só parecer superior e melhor que os outros. Você é chamado, vinde a mim, vós que estás oprimidos pelo mal, pelo diabo e cansados. Vós que estáis oprimidos pelo mal, usados pelo mal, possuídos pelo mal, rendem-se a Deus e Ele vos dará paz. Deus concede paz para os casais, todos que me ouvem, para o ano 2023. Deus vos abençoe. Beijinho para todos.